Olá, meu nome é Clara Souza e eu faço parte do projeto Pedalar. E este é o podcast Como Melhorar a Sua Bike, da equipe MOB. O projeto Pedalar foi criado por professores de diversas áreas do conhecimento que lecionam no Instituto Federal da Bahia. A sua ideia surgiu a partir do interesse de melhorar a comunicação e os momentos de lazer dos idosos da bike. Desse modo, equipes formadas pelos estudantes e auxiliadas por docentes iniciaram a projeção de uma bicicleta que seja segura, confortável e que possibilite aos idosos um passeio animado e comunicativo, na companhia de uma pessoa que será responsável por conduzir o veículo. Bom dia, meu nome é Rafael e eu também faço parte da equipe Projeto MOB. E agora eu gostaria de pedir que o convidado pudesse se apresentar para quem está assistindo o podcast. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é João Vitor. Eu sou aqui de São Paulo e eu tenho uma loja de bicicletas e produzo conteúdo no YouTube, conteúdo técnico no YouTube voltado para quem quer melhorar a performance e reduzir custos. Certo. Eu gostaria também, antes de iniciar a rodada de perguntas, falar um pouco sobre a importância que tem a manutenção. Bom, a manutenção é um processo extremamente necessário para garantir o padrão de qualidade de um produto. Porém, mais do que isso, ela tem como objetivos eliminar defeitos que possam surgir, minimizar os custos de reparos em equipamentos ou máquinas, fazendo assim testes do produto e também manutenções periódicas. A manutenção para uma bicicleta não é diferente, pois há uma grande importância para manter a sua qualidade. Tendo isso em mente, é necessário realizar manutenções básicas pelo próprio proprietário, mas também revisões em períodos pré-determinados, para que seja garantido o desempenho do veículo e a segurança do seu usuário. E agora, voltado às perguntas, vamos iniciar essa primeira rodada. Bom, quais os métodos para a fixação de pneus? Você tem. A técnica é basicamente sempre a mesma, né? Só que a gente tem dois tipos de pneu hoje, pelo menos no ciclismo comum. Os pneus normais, vamos chamar de normais aí, ou clincher, o nome técnico é clincher, e os pneus tubulares. Eu vou falar dos pneus tubulares primeiro, porque os pneus tubulares são os diferentes, digamos assim. Os tubulares, eles são basicamente uma câmara de ar, só que no formato e nos materiais do pneu. Qual que é a diferença disso daí? Na hora do encaixe dele na roda, ao invés de ter uma cavidade grandona assim, ela é super baixinha. Então essa altura aqui é menor. Porque o pneu, ele vai entrar como se fosse uma câmara de ar e você vai inflar ele. Tá? Então, os métodos de colocar, o primeiro para colocar pneu do tipo tubular, você precisa aplicar cola específica para aquele tipo de pneu, instalar o pneu e aí fazer a calibração. Depois, quando a gente parte para o clincher é mais tranquilo. Qual que é o esquema, né, que ninguém não, mas que a maioria das pessoas tem dificuldade de colocar e de retirar o pneu? O grande lance é você abrir o pneu e colocar a roda lá dentro. Coloca ela lá dentro, sem problema nenhum. Então o pneu está aberto aqui, você coloca a roda aqui. Depois de você colocar a roda aqui, você vem vestindo o pneu no aro todo, né? Veste um lado primeiro, depois você veste o outro. Instala a câmara de ar, se a bicicleta tiver câmara de ar. Se não tiver, você vai fazer uso do sistema tubeless, né, que é sem câmara. Então você vai ter que encher esse pneu em todos os casos. Se for tubeless, você vai ter que murchar e instalar o selante lá dentro. Se não, fecha o pneu bonitinho, enche e já era. Não tem muito segredo, é mais a prática, né? E entender quais são as etapas, porque o pessoal muitas vezes quer fazer entrar de qualquer jeito. Mas o grande lance é o pulo do gato, é você abrir o pneu, coloca a roda lá dentro, depois você vem vestir num lado, câmara de ar, outro lado, e pode encher. Certo, então tem toda uma forma técnica para não entrar de Para ser mais fácil. Certo. Acho que até é um pouco do que eu vou falar agora, perguntar no caso, que são quais as consequências que uma fixação de forma incorreta pode gerar. Olha, vamos falar no mesmo esquema, separar em duas etapas.
Pneu tubular, se você fixar ele, não tem muito como você fixar ele errado, a não ser que você coloque ele ou torto, ou você esqueça de colocar a cola. Na reta, muito provavelmente o pneu vai ficar numa boa. A partir do momento que você fez uma curva que a relação entre força vira para a lateral da roda, aí você tem um problema, o pneu provavelmente vai sair da roda. Esse no tubular. No pneu clincher, no pneu convencional, digamos assim, a colocação errada pode fazer com que você fure a tua câmara de ar, seja ela nova ou, por exemplo, está no meio do pedal, você vai trocar e você coloca errado, pode furar a câmara de ar novamente, você pode colocar o pneu sem ele, a gente chama de talonar, quando o pneu cola no ar, quando ele está enchendo. Se você não prestar atenção nisso, pode ser que um lado talone e o outro fique para dentro, aí você tem um pneu torto. Uma vez que você deixa o pneu torto, ele acostuma a trabalhar assim e ele nunca mais vai ser reto, dependendo do período que você deixar, né? E tomar cuidado também, porque tem muita gente que, dependendo do tipo de válvula que você usa, existem duas válvulas. A Presta, que é a válvula europeia, e a Schrader, que é a válvula americana. A Presta, ela tem uma porquinha que você rosqueia no corpo dela para fixar no aro. Se você fixa essa porca, antes de você vestir o pneu, a probabilidade de um pedaço da câmera ficar para fora é grande. Então, às vezes, as pessoas estão no meio do pedal, ou mesmo em casa, no escuro, de noite, antes de pedalar, fazem isso, enchem o pneu, na hora que elas enchem, a câmera estoura, porque fica um pedaço para fora, ela não está toda contida no pneu. Eu acredito que sejam esses os motivos. Então, a questão da funcionalidade do pneu e da câmara de ar é afetada, né? Com certeza, principalmente se for montado torto. Eu acredito que a maioria das coisas que causem o estouro da câmara não tenha tanto problema assim. Mas hoje em dia os pneus são relativamente caros, pagam uma carambada de imposto aí. E uma vez que você roda com ele torto por, 30, 40 quilômetros, ele já copia essa deformação e já era, entendeu? Certo. Bom, quais os métodos utilizados para fixação e regulagem dos freios? Legal. Depende também do modelo. Basicamente, a gente tem 3 modelos hoje em linha. A gente tem o freio V-brake, a gente tem o freio a disco mecânico e o freio a disco hidráulico. Para fixar o V-brake, são 4 parafusos Allen, normalmente. Pode ser que eles sejam um parafuso sextavado 10, mas normalmente Allen. Fixa ali, bonitinho. Garante que as rodas estão alinhadas, né? O V-brake, se a roda estiver empenada, como ele freia aqui no aro, vamos supor, eu organizei minha sapata de freio aqui, alinhei ela bonitinho, só que minha roda está torta. Então ela vai rodando, na hora que ela chega aqui, ela rela aqui, porque ela não está completamente desempenada. Então você tem que garantir isso daí para ter uma frenagem bacana. Feito isso, você vai, estica o cabo de aço novo, eu sempre recomendo, freio não é status, é segurança, então você não vai deixar de trocar um cabo de aço porque é barato, nem um conduíte. Toda vez que você vai mexer em freio, no meu ponto de vista, você troca cabo de aço e conduíte. Então vai lá, fixa o cabo de aço novo, faz esse ajuste de fechamento aqui e a altura das sapatas em relação a onde freia, né? Feito isso, manda bala. Essa é para o freio V-brake. Para o disco mecânico, você tem um ajustinho que é chato, né? Então você tem que centralizar essa pinça de freio, então você tem que fazer essa centralização. E aí você tem são 2 pistões, né? 2 pistões de freio. Um mestre e um escravo. O escravo normalmente ele fica parado e o mestre ele vai pegar aqui e empurrar, né? Então só esse cara mexe. Esse cara você tem que deixar o mais próximo possível do disco de freio para diminuir aquele curso gigante que você tem na manete, tá? Colocando isso daí em prática, depois você aproxima o pistão escravo, que tem um ajustinho por trás dele, e aí regula a altura. Basicamente é isso. E o hidráulico, que é o melhor dos mundos aí hoje, né, pensando em eficiência, em segurança e tudo mais. O hidráulico você tem que porque o pessoal costuma muito tem um freio hidráulico, eu nunca mais vou precisar mexer nele, né? E não é bem assim. Freio hidráulico, você precisa centralizar ele com relação a esse ajuste que eu falei para vocês no começo. A bicicleta chega, ela não pode encostar em absolutamente nada no disco de freio aqui. Porque senão você está perdendo performance e você está gastando pastilha à toa.
Então, o grande lance do hidráulico é esse. E para fixação, sempre nos hidráulicos e nos mecânicos, dou as Allen 5 por pinça de freio. Não tem segredo. Prestar atenção no torqueamento, né? Porque freio não pode soltar. E já era. Certo. Eu também quero perguntar quais as consequências que essa regulagem mal feita ou mal dimensionada pode gerar no desempenho do freio. Legal. A primeira coisa é a falta de segurança. Você precisa garantir a segurança da bike, né? Do ciclista que está ali em cima. Então, para mim, o primeiro ponto é sempre a segurança. A camada mais importante é a segurança. Depois você entra em camadas de gasto, né? Porque se tem um freio desajustado e ele está pegando em algum lugar, quer dizer que você está arrancando material, seja da pastilha, seja da sapata de freio, se for no V-brake. Então, para mim, o segundo ponto é essa questão de gasto, de custo, né? Se está desajustado, você está gastando à toa. E também, por último, mas não menos importante, a questão de performance. A bicicleta, ela é um equipamento que você tem a facilidade muito grande de perder performance e não perceber. São muitos sistemas, diferente de uma moto, de um carro, precisa ser leve. Então, os sistemas são, entre aspas, mais frágeis, precisa de ajuste com uma recorrência maior. Então, para você perder performance é 2, né? Então, ajuste de freio fora, normalmente freio pegando, ele está te freando realmente ali, né? Então, você precisa garantir que isso daí, que as rodas estejam girando livremente. Senão, isso afeta a tua performance. Certo. São problemas, então, recorrentes quanto à performance, quanto à segurança que devem ser atentados, né? Principalmente segurança, né? Isso. A terceira pergunta é como é feita a fixação do selim e do guidão? Bacana. Normalmente, dependendo do sistema, né? O grande lance da bicicleta é que ela foi evoluindo, né? Conforme o tempo foi passando. Então, a gente saiu de sistemas mais primitivos para sistemas mais atuais. Os atuais hoje, o selim a gente prende com um parafuso ou Allen 6 mm ou 2 Allen 5 mm, dependendo do tipo de canote, né, que você tem. E as bicicletas mais antigas a gente usa uma abraçadeira de selim com um parafuso 11, 12 ou 13 milímetros. Para o guidão a mesma coisa. Nas mais modernas aí, vou tirar a questão das bicicletas de carbono de figura, que é outro sistema, mas as mesas em alumínio e as primeiras mesas em carbono também, são 2 parafusos que prendem ela na suspensão, mais 4 parafusos que prendem a mesa no guidão. Prestar sempre atenção no torque que vão nesses parafusos, né? Por ser alumínio, o pessoal está acostumado a mexer com aço. Aço, o pessoal senta a mão no parafuso e não tem problema, né? O alumínio, como o parafuso é de aço e o material da peça é alumínio, tem um torque específico escrito lá, normalmente 6 Nm. Então você não pode passar disso. 6 Nm garante que está preso o suficiente e que não vai estragar a rosca. E nos sistemas mais antigos você também prende com um parafuso 10, 11, 12 ou 13 e a caixa de direção, o guidão, a mesa na caixa de direção, na suspensão ou no garfo rígido, você vai prender ele de uma maneira com uma chave Allen ou com o parafuso 11 milímetros aí. Correto. Eu quero saber também quanto à interferência que isso pode gerar na pilotagem do ciclista. Legal. Do mais básico para o mais avançado. Selim solto, gera incômodo, gera acidente, porque você tem um único ponto de apoio seu, né, apoiado num lugar só. Então você está preso na bicicleta simplesmente pela bunda, literalmente. Se você vacilar com aquilo lá, você pode se machucar, e como é um ponto de apoio só, machuca mesmo. No guidão, você pode perder o controle, virar, e a suspensão que segura a roda lá embaixo não virar, que também é um problema de segurança. E aí a gente tem uns ajustes mais finos, né? A angulação de selim e o avanço em relação ao quadro fazem toda a diferença para você não se machucar e para você tirar o máximo proveito de cada pedalado. Porque pedalar é um negócio ineficiente, porque da volta completa do pé de vela, daquela volta que você dá no pé de vela completa ali, você aproveita só esse período aqui.
esse período todo aqui de cima você não aproveita, né? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Quanto mais avançado tiver seu selim, mais para frente tiver, maior o coice que você consegue dar, maior esse período aqui que você consegue aproveitar. Sem falar nesse ajuste aqui também. Então tem que tomar cuidado com isso daí. E no guidão a mesma coisa. O quão longe ele está de você e o quão os comandos estão acessíveis para a tua mão, para os teus dedos, influenciam também aí com relação à dor e também um pouquinho em performance. Não tanto quanto o selim, mas influenciam. Então, eles acabam tirando o desempenho potencial que o ciclista poderia tirar da bike, né? E o conforto, né? Isso, verdade. Agora eu gostaria de deixar um pouco esse lado dessas perguntas técnicas e gostaria de saber mais sobre você, João. Eu queria perguntar qual foi o seu objetivo ao criar um canal no YouTube relacionado às bicicletas. Bom, eu fiz engenharia de materiais aqui em Lorena, né? Eu fiz USP Lorena. E eu tinha sempre uma dificuldade com relação a botar a engenharia na prática de alguma forma, né? Mesmo dentro dos empregos e tudo mais, curso de engenharia de materiais é um curso voltado à tecnologia, voltado à produção de coisa nova. E aqui no Brasil, salvo raras exceções, a gente praticamente importa tecnologia, né? Isso me deixava bem desmotivado já na época. Quando eu comecei a pedalar, quando eu voltei a pedalar, porque antigamente eu pedalava bicicletinha normal, né? Quando eu voltei a pedalar, eu tive uma dificuldade grande de acesso à informação. Então, se você for montar, seja uma mountain bike ou uma road bike hoje, você olha lá dentro do grupo, tem uma porção de infinidade. Dentro das suspensões, dos garfos, tem um monte de infinidade. Nos quadros também tem um montão de infinidade de possibilidades aí. E aí eu não sabia como escolher. E aí eu fui atrás de informação, seja na internet, seja em lojas, né? Em algumas lojas especializadas. Aqui em Lorena tem praticamente 3 bikes por habitante, então tem muita loja de bike, né? E aí a galera começava a me vender as coisas por preço. Eu não estava comprando por preço, eu estava comprando por propósito. E isso me irritava muito. E aí eu fui para casa e comecei a pesquisar algumas coisas. E eu vi que não tinha canal no YouTube, canal nacional no YouTube que falasse a respeito do assunto, de uma maneira técnica, porque eu gosto dessa parte técnica, né? E aí eu falei, a gente poderia fazer conteúdo com relação a isso, né? Só que também na época eu precisava de grana, eu não conseguia trabalhar geração de conteúdo e isso me dá uma grana instantânea. Foi aí que surgiu a Connect Bike. A Connect ela veio para suprir essa necessidade da galera, então a gente fazia assessoria para as pessoas que queriam comprar peça, queriam comprar bike, queriam fazer upgrade. Então a gente dava um caminho das pedras e justificava por quê. E também a gente fazia a captação de grana com isso, né? Porque a gente atravessava produto de um lugar para o outro e isso daí a gente faturava. Então esse foi o Kickstart e depois eu passei para ir para o YouTube porque eu realmente acho que a informação tem valor, entende? A informação tem valor e não tem, tá escassa, né? Então se eu posso compartilhar com as pessoas aquilo que eu sofri, aquilo que eu aprendi, eu vou fazer isso, entendeu? Então o canal surgiu justamente para tampar, entre aspas, esse buraco aí. Entendi. E em relação ao seu canal, ele tem muito tempo de existência já? Cara, eu tenho o canal desde que eu abri a loja, então vai para quase 4 anos. Porém, eu nunca produzi conteúdo como nesses últimos 6 meses aí, tá? Então, hoje eu tenho conteúdo toda terça e quinta-feira e o Instagram tem conteúdo de terça para frente. Entendi. Ainda sobre o seu canal, você tem alguma equipe por trás para poder te auxiliar ou você que administra tudo ali? Cara, hoje no momento sou eu quem faço tudo. Desde a gravação, igual a gente está fazendo aqui, prepara o cenário, prepara script e tema. Depois a gente vai para o tratamento de imagem, edição de vídeo e tudo mais, postagem, responder comentário. Por enquanto é tudo comigo.
Entendi. Então dá um certo trabalho, né? Mas acredito que vale a pena. Dá trabalho, cara, principalmente porque, assim, eu nunca fui um cara muito... Eu falei que a gente tá ligado à tecnologia, né? Mas eu nunca fui muito do computador, assim, nunca fui muito de ficar aprendendo as coisas no computador. Então, assim, editar vídeo dá trabalho pra caramba, pra começar, mas depois você vai criando uns padrões, aí vai ficando mais fácil, né? Mas vale a pena, sim, cara, o reconhecimento da galera, vale a pena. Eu queria saber também a sua principal motivação para você permanecer produzindo conteúdos gratuitos assim no YouTube. Acho que você até falou um pouco. Legal. Com relação à produção de conteúdo, eu tenho. Não é simplesmente uma produção de conteúdo sem esperar absolutamente nada em troca. O meu intuito desde o começo, na loja, com a Connect Bike, foi ter um curso para formação de pessoas que queiram trabalhar com mecânica. E hoje, na realidade, eu quero que, com essa questão de pandemia, meu foco mudou um pouquinho e eu tenho o intuito de fazer um curso para ciclista comum. Como é que ciclista comum consegue, na casa dele, com o mínimo de ferramenta, garantir que a bike dele não vai cair performance e garantir que uma revisão seja bem feita, garantir que o custo dele vai lá para baixo. Então eu tenho um intuito secundário, que é o lançamento de um curso via EAD e tudo mais. Então a produção de conteúdo é uma forma de eu mostrar autoridade no que eu estou fazendo, entendeu? Existem concorrentes, mas esses concorrentes não mostram por vídeos gratuitos como é que eles trabalham. Então uma das formas de mostrar para a galera que eu sei do que eu estou falando são esses vídeos. Isso que me impulsiona a fazer cada vez mais. E assim, esse é o motivo secundário. E o meu motivo primário é que, independente do quanto eu tenha fugido disso, eu sempre fui voltado para a educação, sempre tive esse viés educacional forte dentro de mim, entendeu? Então, como é que eu poderia contribuir de alguma forma com alguma coisa que eu sei com a sociedade? Pô, bike. Entendi. Você também falou sobre isso, mas eu vou pedir para que você fale um pouco mais aprofundado. No Pode caso, mandar. você trabalha com a internet, né? Mas você também trabalha em outra área profissional. Pode falar um pouco mais sobre isso? Cara, na verdade a gente está num período de transição aí, né? Eu tive a loja, hoje a loja ela já não existe mais fisicamente, na realidade a loja virou meu estúdio, tá? Então é onde eu produzo os vídeos lá e tudo mais. Existem alguns clientes, eu tive nessa trajetória 205, 207 clientes, se não me engano. Desses 205, 207, eu escolhi 10 para trabalhar e continuar prestando serviço, até porque eles são uma forma de geração de conteúdo para mim, né? Então, pelo respeito que eu tive por eles e por quanto eles me ajudaram nessa trajetória, porque eu comecei minúsculo, assim, né? Numa cidade onde tinha a bicicletaria a cada esquina. Então foi bem difícil e esses caras estavam comigo desde o começo. Ou se não estavam desde o começo, por um bom tempo eles estiveram aí. Então a gente está passando por um período de transição aí. E a loja hoje já não existe. Eu estou passando algumas coisas para o online, que foi assim que a loja começou também lá atrás, atravessando o produto de um lado para o outro. Mas eu vi que assim, o impacto que eu gerava fazendo a manutenção é muito menor do que o impacto que eu estou gerando agora produzindo conteúdo e ensinando a galera, que é muito menor do que o impacto na hora que eu conseguir botar o curso para funcionar, para rodar, entendeu? Então, hoje, eu toco a loja com 10 clientes, estou bolando um esquema para trazer tudo para um e-commerce e a venda de produto e de bicicleta. Eu trabalho com representação da marca Groove aqui no Vale do Paraíba, e algumas coisas Shimano e SRAM, e algumas outras coisas de suspensão, mas isso ainda está meio nebuloso, né? Porque a gente está com problema de falta de mercadoria, a gente tem esse problema do Covid, a gente tem um monte de coisa faltando matéria-prima, mas são 3 áreas de atuação. Esses 10 clientes na loja, a produção de conteúdo para geração do curso lá na frente e o e-commerce, digamos assim. Acredito que o pessoal costuma querer buscar para aprender a resolver as coisas por si mesmo, né?
Então, acho que isso também se dá um pouco da importância do seu canal. E agora eu gostaria de voltar para a questão das perguntas técnicas para poder finalizar essa primeira parte. Legal. Bom, como é feita a regulagem de corrente? Legal. A gente chama de corte de corrente ou de tamanho de corrente. E aí vai depender do sistema que você tem. Vou dar uma explicação geral sobre o assunto. Quando a bicicleta tem sistema de transmissão, ou seja, câmbio na frente e atrás, ou simplesmente atrás, porque hoje a gente tem as coroas únicas também, a gente tem que ter um comprimento de corrente que seja adequado ao quanto a transmissão trabalha na marcha mais leve ou na marcha mais pesada. E aí depende do fabricante. Normalmente, como que a gente faz essa medida? Coloca no COG maior, lá atrás, no cassete ou na catraca, cada marcha chama COG. Então, coloco passo a corrente no COG maior, por fora do câmbio, normalmente. Passo na minha coroa maior, que é onde vai ali o pé de vela, certo? E faço uma sobreposição. Aí tem que ter X elos, dependendo do sistema que você usa e da marca que você usa. Com isso, você garante que o seu câmbio traseiro vai trabalhar numa tensão máxima e mínima admissível aí de projeto. Esse é o grande lance. Não é simplesmente chegou a corrente, você estica ela lá e já era. Tem o comprimento correto que ela tem que ter. E sobre a lubrificação, como é que ela pode ser feita? Lubrificação de corrente, ela serve para facilitar a troca de marcha, serve para diminuir ruído, né? Porque com a corrente deslubrificada, digamos assim, ela faz um chá, 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 como se fosse um guiso de cobra, né? Porque é metal atritando, né? E além de tudo, ela serve para aumentar a vida útil da corrente e não deixar enferrujar, certo? A lubrificação da corrente ela nunca pode ser feita sobre sujeira. Então, antes de você lubrificar, você precisa limpar. E aí existem várias formas de você lubrificar a corrente. Hoje, o que mais bomba para quem usa a bike como que eu posso falar? Para quem é atleta, para quem usa a bike para treinar, é a cera. Então a gente usa um lubrificante que ele é líquido quando você aplica, depois a água evapora e fica só a cera entre os elos. Outra coisa, onde precisa de lubrificação? A corrente, se você for olhar, ela tem o elo interno e o elo externo. Então ela está aqui assim, passando na bicicleta. É aqui nesse meio aqui, ó, que você precisa de lubrificação. Aqui na lateral, não faz sentido nenhum você ter lubrificante. Tem gente que passa lubrificante aqui em cima, aí passa aqui desse lado, aí passa do lado de dentro e depois passa embaixo. Mas não faz sentido. O único ponto de lubrificação que você precisa é na parte de cima da corrente, a parte que toca a parte da transmissão. E aí, assim, o grande lance da lubrificação é a limpeza antes. Limpou bonitinho, passa o lubrificante, seca e passa o lubrificante que você costuma usar. Normalmente, para quem roda 25 km por dia, mais ou menos, dura 6, 7 dias. Lava, passa de novo. Então é importante estar fazendo essa manutenção, né? Isso. A gente fala que é o que faz durar, entendeu? Porque, um exemplo, né? Lubrificante, a corrente já está suja, porque ela pega sujeira e ela vai desgastando o componente, não tem jeito, né? Aí você passa uma camada de lubrificante em cima, quer dizer, você deixou aquela sujeira lá impregnada. Normalmente sujeira é cerâmico, material cerâmico. Né? Então, é areia, é alguma coisa desse tipo. Quanto mais areia tem ali, mais o movimento aqui, ó, da corrente dobrando para cima e para baixo, ela vai desgastar. Quanto mais ela desgasta, menos ela dura. E aí você manda a corrente embora rapidinho, entendeu? Entendi. Para prosseguirmos, gostaria de realizar uma breve apresentação sobre alguns conceitos importantes na área da manutenção e também ressaltar a importância do usuário saber realizá-las. As manutenções planejadas se dividem em
manutenção preventiva, que é baseada em condições, ou seja, a análise de vibrações do veículo, troca de óleo e trocas do fluido de freio. As manutenções de paradas são agendadas ou ditas revisões gerais, onde o veículo é totalmente vistoriado para que verifique as condições de todos os sistemas e peças. A manutenção corretiva é quando se identifica um defeito em algum componente, qual pode gerar futuramente uma quebra. Já outro tipo de manutenção é a manutenção de quebra, que trata-se de manutenções feitas com imediatismo, pois interfere no funcionamento do veículo, podendo causar a sua total inutilização. Além disso, a manutenção é uma das tarefas mais importantes para aumentar o desempenho de um determinado produto. Porém, nem sempre a obrigação de realizar esse serviço fica somente com um técnico ou mecânico, mas também é indicado ao proprietário que preserve seu produto da melhor maneira possível. O usuário da bicicleta também deverá se responsabilizar em manter a manutenção e os reparos em dia, para aumentar a vida útil do produto. Entre as tarefas, é de extrema importância que o usuário saiba todos os cuidados, sejam do reparo básico, de higienização e de preventivas dos sistemas da bicicleta. Iniciaremos agora a segunda rodada de perguntas. A sétima pergunta é mais, na verdade, um conselho. Quais são as recomendações de manutenção para o aumento da vida útil do equipamento? Bacana. Antes de falar a respeito de tudo isso daí, dessa sua pergunta, eu queria falar um pouco do que você comentou a respeito dos tipos de manutenção agora. A manutenção quando quebra, ou a manutenção corretiva, que a gente chama aqui, é a pior que você pode fazer. Eu sei que existem momentos em que as coisas quebram mesmo e não estão dentro do planejado. Pode ser uma fadiga de peça, pode ser um serviço mal executado pelo mecânico, é real, acontece. Mas é o pior tipo de manutenção que você pode fazer, porque é caro pra caramba, né? Então você não está planejado para ela. Dentro da Connect, a gente tinha um esquema legal que era sempre trabalhar na preventiva. Então, a partir do momento que a bicicleta passou a primeira vez lá, a gente fazia um review de tudo que precisava ser feito, conversava com o cliente, ou a gente já executava, ou a gente marcava para uma próxima vez, porque a gente sabe que dinheiro também é finito, é limitado. Então, a preventiva, no final das contas, tem até um vídeo no canal que fala que 80%, que você consegue economizar 80% numa manutenção, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado e preferir a preventiva. É claro, é difícil da gente achar uma oficina de confiança, um mecânico de confiança, né? Mas eu acho que se a gente pudesse optar por não deixar quebrar e se programar, fica muito mais legal. Eu tenho um plano aqui dentro da loja, que é o seguinte: eu mostro para a pessoa, em função do quanto ela pedala, basicamente o que ela vai gastar durante o semestre dela inteiro. E aí ela vai, vamos supor, trocou a corrente agora, ela voltou e eu medi a corrente de novo para saber o tipo de desgaste que ela tem, pelo quanto ela anda e tudo mais. Aí eu previ que daqui 3 meses ela precisa comprar uma corrente. Então eu não vou esperar ela 3 meses chegar aqui e falar: amigão, tem que comprar a corrente, custa 300 pau. Eu vou chegar para ela agora e falar assim: ó, provavelmente daqui uns 3 meses você precisa trocar a corrente, já seria legal você já ir se programando. Então as pessoas não se assustam na hora que precisa comprar uma coisa ou não, porque elas já sabem basicamente aquilo que vai precisar. Então o ponto da revisão preventiva é bacana por conta disso. E aí, voltando para a tua pergunta, quais são as intervenções que eu posso fazer que garantem maior durabilidade para o meu equipamento, certo? A coisa mais fácil de você fazer, que garante vida útil, é limpar. É a mais simples. Como eu falei um pouquinho atrás aí. Todas as peças, com exceção de cubo de roda, movimento central e caixa de direção, todas as outras peças da bicicleta, elas estão expostas à sujeira, à chuva, ao que for, barro, lama, ao que for. Se você chega do pedal com a bicicleta suja e deixa ela suja por 5, 6 meses, tudo isso daí você está acelerando o desgaste. Tá? Então a forma mais barata que você tem hoje de começar a manter a tua bicicleta para fazer ela durar mais, é uma limpeza.
Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente já falou sobre ele, mas é o que eu classifico como o segundo mais importante. Limpeza e lubrificação de transmissão. Limpeza e lubrificação de corrente. Esse é o segundo ponto. Essas coisas a pessoa pode fazer em casa. Pô, o que mais que eu posso fazer para aumentar a durabilidade? Ajuste de transmissão, ajuste de freio, que são as coisas que a gente comentou, de freio também, e de transmissão. Por quê? Vamos supor que eu estou indo pedalar e eu troco uma marcha e o câmbio lá atrás não sobe o suficiente para trocar de marcha. Aí fica aquele tec-tec, tec-tec, tec-tec. Isso daí tudo tudo que produz ruído, você está desgastando a bicicleta de alguma forma, está desgastando a peça de alguma forma. Então, o ajuste de transmissão é importante pra caramba, e depois o ajuste de freio, igual eu já falei, freio pegando, derruba a performance, acelera a desgaste. E aí, por último, que eu acho realmente importante, e é uma coisa que não dá para fazer em casa, a não ser que você tenha as ferramentas corretas, são os engraxamentos, aqui eles chamam de engraxar, né? Eu não uso esse termo na loja, eu uso revisão de cubo, revisão de movimento central, revisão de caixa de direção. Porque eu não simplesmente vou abrir e vou jogar a graxa lá dentro e fechar. Eu vou tirar tudo. Vou tirar a graxa velha, porque a graxa, seja ela mineral ou sintética, ela degrada. E degrada rápido, mesmo sem você usar. Se for mineral, então, dá 3 meses, ela não tem mais propriedade nenhuma lá dentro. Então, por que eu uso revisão? Porque eu desmonto tudo, limpo tudo, vai todo mundo para o solvente, todas as peças, para não ter contato com graxa suja nenhuma, aí eu reengraxo, monto e ajusto. Né? Então, esse para mim é o pulo do gato. Quanto mais você esquece de engraxar, porque as coisas, algumas coisas são externas e visuais. Esses pontos de lubrificação, que são os 2 cubos da roda dianteira e traseira, o movimento central e a caixa de direção, o ciclista, o usuário da bike não consegue ver. Então ele negligencia. Aí normalmente você vai abrir, não tem mais graxa. Aí você vai abrir as esferas que fazem o deslizamento da roda, elas já marcaram onde elas ficam apoiadas, porque elas rodaram sem graxa. Então esses pontos para mim são importantes. Esses 5 pontos para mim são importantes. Os 2 primeiros com certeza dá para você fazer em casa. Limpeza e garantir lubrificação e limpeza de transmissão. Ajuste de transmissão, se você quiser se aventurar, dá para fazer, desde que você tenha capricho e procedimento. Ajuste de freio dá para fazer em casa na boa. Mas, se não quiser, os mecânicos são capacitados para fazer isso de uma forma legal. E aí, por último, a parte de lubrificação das partes onde você não consegue enxergar como ciclista. Sim, a gente está construindo um manual e eu fiquei responsável por escrever a parte de lubrificação e limpeza, né? E eu percebi que é algo bastante complexo e preocupante e que as pessoas normalmente acabam deixando para lá e, consequentemente, prejudica a bicicleta. Exatamente. Tem caso, às vezes, porque o que acontece? Existe uma bacia onde vai a graxa e as esferas. E existe um cone que você vai apertando para tirar essa folga que existe entre o eixo e as esferas. Existe caso de estar há tanto tempo sem graxa de começar a marcar o metal, quer dizer, superaqueceu tanto que você está marcando o metal, né? E aí você perdeu o cubo, tudo, né? Aí você precisa trocar, não tem jeito. E aí fica caro, dependendo do que você tiver, fica bem caro. Sim, e também essa parte sobre limpeza é muito importante, porque normalmente as pessoas que eu conheço não realizam a limpeza correta, apenas vão aplicando um lubrificante em cima do outro. E isso vai danificando a peça, pois ali vai conter mais sujeira. Com certeza. Inclusive, lavar a bicicleta é uma coisa que eu nunca ofereci na loja, até a galera começar a me pedir. Então, hoje não mais, mas antigamente, acho que, 50% dos serviços que eu executava na semana era limpeza e lubrificação. Porque o pessoal tem preguiça de fazer, não sabe fazer direito. Então eu tive que fazer um trabalho depois de doutrinação da galera. Falei, você rodou com a bicicleta durante a semana? Você lava a bicicleta. Ah, mas eu não sei. Aí tive que fazer um vídeo ensinando a galera a lavar a bicicleta e fazer esses cuidados de lubrificação de corrente também. Aí começou a resolver, e aí os meus serviços semanais de limpeza e lubrificação começaram a diminuir. O que é bom, porque, não é um lava-bike, é um bike shop, entendeu? É uma loja é uma mecânica.
A próxima pergunta é mais um momento de descontração novamente. Quais foram os concertos mais diferentes que você já teve que realizar? Deixa eu pensar em algumas coisas. Tem tanta bobagem que aparece. Coisas legais que eu acho, né? Para quem instala movimento central, sabe que tem rosca invertida, né? De um lado no outro, do outro lado, no lado, vamos supor, do lado direito a rosca é ao contrário. Então você gira para a esquerda para apertar. E do lado direito a rosca é normal, do lado esquerdo a rosca é normal, você gira para a direita no sentido horário para você instalar a peça. Eu já peguei essas peças trocadas, a pessoa fez tanta força que ela conseguiu fazer uma rosca nova no quadro. Esse é um ponto bizarro. Eu não sei o quanto de força que essa pessoa fez, porque, é duro pra caramba pra você abrir uma rosca nova. Que mais? Coisa bizarra, assim, também, é normalmente, furou o pneu e tudo mais. Aí a pessoa consegue montar o pneu, além de invertido, né, porque o pneu tem um sentido de rodar. Além de tudo isso, eles conseguem deixar esse pedaço da câmara de ar para fora, igual eu falei para vocês, e não furar. Voltou rodando e chega assim, putz, minha bicicleta tá estranha, tá fazendo um barulho. Você chega a ter um pedaço de câmara de ar para fora cheia, assim, parece uma bexiga, e não fura. E eu peguei um serviço também esses tempos atrás. Tem o eixo da roda traseira, né? Então ele é liso aqui, nas pontas ele tem rosca, ou ele pode ser inteiro roscado, não tem problema. E aí a bicicleta, quando você pedalava, ela fazia uns estalos extremamente altos, e era na roda traseira. Aí eu desmontei. O que tinha acontecido? O cara tinha mandado a bicicleta numa outra loja. Na hora de tirar as esferas dali de dentro, uma caiu lá para dentro. Nessa que ficou lá para dentro, ele foi lá e simplesmente repôs e montou de volta. Estava engraxado, bonitinho. O que aconteceu? Chegou num ponto em que a esfera solta lá dentro do cubo conseguiu enroscar e ela comeu o eixo praticamente inteiro. Então o eixo estava quebrado assim pela metade. Então tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, numa dessas o cara cai. Numa dessas a roda solta, né? Porque quebrou um eixo. Não é que entortou, quebrou o eixo, né? Então eu acho que esses detalhes são importantes. Outra coisa que eu acho bizarra é o pessoal que monta o canote do selinho ao contrário. O que acontece? O canote vem aqui, né? A frente da bike está para lá. E aí ele tem o carrinho, que o pessoal chama, que é onde apoia o trilho do canote. O carrinho é para trás. O canote é feito para essa parte de trás ser mais reforçada do que a parte da frente. E aí o pessoal monta ao contrário, aí chega aqui com o canote torto para frente. Nunca existe a possibilidade de um canote ficar torto para frente. E aí tá torto para frente porque ele montou ao contrário. Putz, gastei o dinheiro à toa. Gastou o dinheiro à toa. E alguns ainda têm a indicação, né? Setinha para um lado, para o outro, como que é para frente, como que é para trás. E mesmo assim o pessoal dá essas vaciladas. Acho que são esses os principais, assim. Sim, essa do selinho eu já vi muito, principalmente em bicicletas mais simples, que instalam o selinho errado e acabam entortando. É o que mais tem. A próxima pergunta é sobre as revisões dos veículos, que a gente já comentou um pouquinho sobre isso, e quais são as consequências quando as revisões não são feitas de maneira adequada. Vamos falar então das consequências. Se tiver mais alguma dúvida com relação às manutenções em si, vocês me perguntam, tá? O que eu acho pior, depende do caso do ciclista. Porque o que acontece? Existem bicicletas de várias segmentações, desde as mais simples até as bikes mais caras. A gente tem hoje aí bicicleta a partir de R$800, isso falando do mountain bike, até R$80 mil na bicicleta, né? Então isso daí, obviamente, está atrelado ao propósito. R$800 muito provavelmente é uma bicicleta voltada para o transporte, único e simples. E a bicicleta de R$80 mil é um ciclismo já gourmet, né? Que a gente fala. Então tem que entender essas diferenças. Para a bicicleta, para quem treina, eu acho que o grande lance é o custo que você emprega para arrumar uma bicicleta quebrada, quando você negligencia revisão, manutenção preventiva e tudo mais. Vou dar um exemplo bobo. Eu ofereço para a galera o acompanhamento de desgaste de corrente.
Desgaste de corrente é uma das coisas mais comuns, porque é um consumível, corrente é um consumível. Se você usa ela dentro de uma faixa que o fabricante estabelece, você não precisa trocar as demais peças, é só você usar até o máximo, aí você vai lá e compra outra corrente e põe lá. Show. Se você deixa passar dessa quantidade máxima, desse desgaste máximo, você copia o desgaste da corrente para o conjunto de marcha lá atrás, então para o cassete ou para a catraca, e para as coroas na frente. Quer dizer, um serviço que era simplesmente de trocar a corrente, vira um serviço de troca de corrente, de cassete e de coroas. Às vezes você não acha coroa para aquele pé de vela, porque o pé de vela é mais antigo, você precisa trocar o pé de vela inteiro. Então, um serviço que era, vamos supor, 180, sai por 600. Né? E não faz sentido, porque você gastou 600 reais e a bicicleta ela continua exatamente a mesma. Ela não fez um upgrade. É exatamente a mesma bike, só vacilou porque usou até acabar. Né? Então esse para mim é o pulo do gato. Agora, depende. Eu trabalho com uma galera aqui que pedala aquelas bicicletas paraolímpicas, digamos assim, né? Para quem teve acidente e não mexe as pernas. Então eles pedalam deitado e pedalam com a mão. A gente até brinca, né? Que eles são super para frente, assim, né? Eles falam que eles não pedalam, eles mandalam. E aí eu acho que a abordagem é outra, né? Porque eu não tô... É claro que eu tô ligando para a performance desses caras, só que eu tô ligando muito mais para a segurança deles, entendeu? Então, tudo que envolve segurança do ponto de vista revisão, seja para um idoso, seja para uma criança, ou seja para um para-atleta, eu acho que a segurança vem antes da performance, vem antes dos custos. Então, tudo que você pode fazer, eu acho que onde mais impacta para essa galera é na segurança. Por isso que, vamos supor, normalmente eles fazem uma revisão completa por ano. Então vamos fazer 2, vamos fazer 3, para a gente saber que está tudo certo. E outra coisa, a bicicleta de quem pedala com a mão, ela é super baixa. Né? Se ela é super baixa, quer dizer que ela pega muito mais sujeira, a pessoa pega muito mais sujeira, e os comandos também, freio, trocador de marcha, caixa de direção. Porque a caixa de direção de uma bicicleta normal, ela está lá em cima. Então, raramente ela vai pegar poeira do solo. Né? E a desses caras, elas pegam. Então, a gente precisa ter um tratamento diferenciado. Eu vejo que existem tratamentos diferenciados do ponto de vista de serviço hoje para carro, para moto, para avião, para o que for. E para as bicicletas, a maioria das pessoas tratam como se fosse uma coisa só. E não é. Cada esporte, cada propósito de uso tem um tipo de serviço que você precisa fazer, né? Eu acho que esse é o grande lance. Primeiro lance é redução de custo para quem pedala como ciclista não profissional, mas como atleta. E segundo, para as atividades mais específicas. Se eu estou mexendo com criança, com idoso e com para-atleta, a segurança desses caras tem que vir antes de performance, antes de custo, antes de qualquer coisa. Esses, para mim, são os 2 pontos que são importantes com relação à revisão, à manutenção preventiva. Sim, e também, pelo que eu vi, sai mais barato se você realizar as manutenções do que você deixar para o final do ano, para fazer uma manutenção geral disso tudo. Com Porque certeza. pode causar esses problemas pequenininhos, que podem gerar problemas grandes, e podem ocasionar também acidentes que podem ser graves, né? Exatamente. Então, o conselho é realizar as manutenções preventivas, né? Principalmente porque está programado, né? Eu dou um exemplo para o pessoal, que o pessoal chega aqui em janeiro e fala, esse ano eu vou trocar de bike. Falei, cara, então presta atenção nas preventivas. Aí chega lá para setembro, a bicicleta está totalmente detonada. Aí para arrumar ele gasta, vamos supor, a bike dele custava 4 mil. Aí ele gasta mais 1.500. 4 mil que ele tinha, mais 1.500, ele trocava de bike. Mas ele vai gastar mais 1.500 simplesmente para deixar a bike dele usável. Então eu acho que tem que prestar atenção nesses pontos, né? Porque a gente precisa valorizar o dinheiro que a gente ganha, né? A próxima pergunta é sobre o custo de manter um veículo de acordo com a condição do dono, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm um orçamento muito recheado, mas têm a vontade de realizar o ciclismo. Quais são os conselhos para essas pessoas?
Eu acho que a dica vai mais do que da simples manutenção. Eu acho que tem que tomar cuidado com o que você vai comprar como equipamento para você pedalar. Eu sou do tipo de linha de raciocínio que defende que a bicicleta tem que atender ao propósito. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, dá para você fazer uma viagem de São Paulo para o Nordeste em qualquer carro, em qualquer veículo. Só que existem veículos que vão trazer aquilo com um custo-benefício melhor. Da mesma forma a bike. É um tipo de bike para quem usa a bicicleta para pedalar. É um tipo de bike para quem está começando no mountain bike. É um tipo de bike para quem quer começar a competir. É um tipo de bike para quem quer ter uma bicicleta gourmet, né? Então, eu acho que precisa primeiro atrelar. O que eu vou fazer com essa bicicleta? Qual o propósito do uso da minha bicicleta? Meu propósito do uso é fazer um pedal leve, mountain bike, e eu não vou fazer trilhas muito fortes, não vou tentar andar mais em estradas de terra do que em trilhas fechadas. Legal, disso daí você já consegue ter uma noção. Eu preciso de mais ou menos 24 marchas, preciso de uma suspensão não tão cara, mas não tão barata assim, porque a gente vai precisar andar mais do que na cidade, rodas legais e tudo mais, tal. Aí você chega numa métrica aí dos seus R$ 2.500 por bicicleta. Tem esse orçamento? Puxa, não tenho. Vou comprar uma de 1.500 porque cabe no meu orçamento? Não. Você não vai comprar, porque senão você vai comprar de 1.500 e aí você vai gastar dinheiro, e aí você vai gastar mais do que a de 2,5 e ela não vai ficar boa o suficiente. Bike tem propósito. Então acho que a primeira dica é essa. Eu não tenho os 2,5. Beleza. Como é que a gente faz? Ou a gente guarda mais grana, ou se a gente tem a possibilidade de comprar o resto dos R$ 1.000 parcelado, a gente parcela. Ou então você procura uma promoção numa troca de linha. Normalmente quando está trocando de linha, ó, dica, hein? É outubro. Outubro sai a linha do próximo ano, né? Então no Shimano Fest é como se fosse o salão do automóvel, só que da bike. E aí o que acontece? Eles apresentam toda a linha do próximo ano lá. Esse ano não teve, por conta do Covid e tudo mais, mas normalmente é assim. E aí o que acontece com a linha do ano atual? O preço, ó, desce pra caramba. Às vezes desce a 60%, 70% do valor, né? E aí você consegue, às vezes, adequar os seus 2,5 para os seus 1.500, 1.600, 1.700 reais, entendeu? Então essa é uma dica que é legal. Mas não tente fazer o caminho inverso. Falar, eu só tenho 1.500, vou na loja e compro uma bike de 1.500. Porque ela pode ser, muito provavelmente, não vai ser a bike que você precisa. E aí, beleza, vamos falar então com relação à revisão. Eu acho que o grande lance é você fazer o mínimo necessário, mas que garanta segurança e que você não vá gastar grana lá depois. Por que eu digo isso? Existem lojas e lojas. E aí a gente tem categorias de preço também. As lojas mais frescas, assim, aquelas bike shops chiques de grande marca e tudo mais, não necessariamente eles têm os melhores serviços, mas necessariamente eles vão cobrar mais caro, porque eles têm uma estrutura mais cara para manter, eles têm um nome diferente, né? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Nem sempre a loja mais cara, mais chique, vai ter o melhor serviço. Então você precisa avaliar o serviço de uma forma diferenciada, né? E com relação ao lance da revisão, faz preventiva, tudo que você puder fazer em casa. Eu estimulo as pessoas a fazerem. Mesmo na época que eu trabalhava basicamente de serviço de loja, eu estimulava as pessoas a fazerem os serviços em casa. Se arrisca, né? Eu acho que vale a pena, porque, vamos supor, você vai pagar R$ 100 num serviço. Legal, tenta fazer ele em casa. Se você tiver feito errado, você vai continuar pagando os R$ 100 no serviço, a não ser que você quebre alguma coisa. Mas eu estimulo para que as pessoas façam isso em casa. E procurem uma loja, se vocês precisarem de manutenções mais especializadas, mais específicas, procurem uma loja que seja transparente com você e que faça você gastar uma quantia de grana alinhada com aquilo que você acredita. E aí tem que tomar 2 cuidados. O primeiro é o empurra-empurra, né? Vamos supor, chega a bicicleta, vamos supor, você chega com a bicicleta na loja,
Aí o cara fala que sua bicicleta é velha, que tá precisando trocar X, Y, Z coisas, né? Porque ele quer empurrar esse monte de coisa pra você. Afinal, ele ganha para isso, né? Ganha para vender peça também. Então esse é um ponto que tem que tomar cuidado, e tem que tomar cuidado no outro oposto. Você leva a bicicleta para fazer um monte de coisa, a pessoa, não precisa. Quer dizer, tá precisando, mas o mecânico não quer fazer. Então, para mim, esses são os pontos. Primeiro você escolhe um equipamento legal, e depois você roda na tua cidade atrás de uma loja que seja bacana, que trabalhe transparente com você. Olha, a gente vai precisar fazer isso, a gente vai precisar fazer aquilo, né? E não do tipo, ó, joga a bicicleta no lixo que não presta, né? Que eles querem que você compre outras, né? Esse é o grande problema, na minha opinião. E tomar cuidado com quem não faz também, né? Ah, precisava fazer, me propus a gastar R$300, o cara me cobrou 100 e mandou embora, não trocou nada. Pô, aí também você vai destruir a bike. A próxima pergunta é sobre a compra de peças muito baratas durante o concerto. Quais são as vantagens e desvantagens? Legal. Isso daí é um embate que eu sempre tive aqui dentro da loja, porque assim, eu tinha um segmento, um nicho de mercado bem específico, só que ele é pequeno. E aí, em determinado momento, essa galera, vamos supor, essa galera da alta performance, era essa galera que eu gostava de atender. Só que em algum momento saturou e eu precisava que o mercado crescesse. Aí eu falei, não, beleza, vou abrir para receber qualquer tipo de bicicleta. Tanto que eu nunca tive preconceito. Mexia desde a Caloi CC, da Poti, até a bike top de linha, tudo em carbono, né? E eu sempre prestei o mesmo serviço. É claro, precisa ter abordagens diferentes, ferramentas diferentes, mas sempre prestei o serviço com transparência. E aí, com relação à peça, é o seguinte, existe o consumidor que só vai, e não tem problema nenhum nisso, tá? Não estou falando com preconceito nenhum. Existe o consumidor que ele só vai conseguir comprar a peça de segunda linha, chamada de segunda linha, e existe a pessoa que vai optar pela peça de primeira linha. O que você precisa ser? Eu acho que você precisa ser honesto. Fala, cara, ó, a tua peça original custava X, mas você está achando caro. Então eu tenho a peça paralela, que ela custa metade de X. Só que ela vai durar menos. Eu não consigo nem precisar o quanto menos ela vai durar. Né? Não é do tipo assim, essa custa X, essa custa metade, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não existe fórmula mágica para isso. Né? Então, o primeiro ponto que eu acho legal é falar, ser transparente com as pessoas. E o segundo é que, assim, quando eu precisei mexer com o meu segundo mercado aí, que era de atender qualquer bicicleta, aquelas peças que eu tinha de primeira linha não servia para todo mundo. Então, eu precisei ir atrás de peças de segunda linha, digamos assim. Só que eu também não vou botar qualquer peça. Então, para tudo que eu colocava na loja, eu testava antes. Seja uma caixa de direção, que ao invés de pagar, sei lá, R$100, você pagava 25, né? Seja uma luva, que ao invés de pagar 120 na época, pagava 40 na luva. Então, assim, tem que ser uma segunda linha, mas você tem que ter testado aquilo. Tem certas coisas que, se me derem de peça, eu não ponho na loja. Porque eu sei que não funciona. E outra, gera um retrabalho para mim. Eu trabalho sozinho. Imagina, eu fiz a bicicleta hoje. Semana que vem ela está aqui de novo. Só que eu não vou ganhar pela semana que vem. Eu só vou ganhar pelo que eu fiz hoje. Então, eu acho que, do ponto de vista do vendedor, do dono de bicicletaria, você tem que ser transparente com a pessoa, mas você precisa fazer uma curadoria das peças que você vai ter na tua loja. Não pode ser qualquer coisa, senão você vai ter retrabalho, vai ter dor de cabeça. E do ponto de vista cliente, você tem que entender que existem esses dois mundos. Mas existe um terceiro mundo, que é a peça de terceira linha. Essa daí você tem que evitar ao máximo. Né? E procurar, porque assim, mesmo nas marcas de segunda linha, existem marcas com bons nomes. Entendeu? Então eu acho que é basicamente isso. Eu não sou contra o uso de peça de segunda linha, mas você, do ponto de vista lojista, eu preciso ser claro com o meu cliente. E eu também não vou dar nada tranqueira demais para ele usar. É aquela história, né? O barato às vezes sai caro. Com certeza, ainda mais falando de peça de bicicleta, que acaba rapidinho.
Então, essas foram as nossas perguntas. Eu queria agradecer muito por você ter aceitado o convite e também agradecer pela sua presença aqui. Gostaria de agradecer também aos meninos pela participação. E eu considero que o podcast tenha sido bastante produtivo e esclarecedor. Bom, eu só queria agradecer também a presença do João, né, que ele explicou muito bem todas as nossas dúvidas. E é mais isso, a gente tentou procurar por informações sobre manutenção, sobre como cuidar da bicicleta, inclusive no seu canal, e surgiu essa ideia de procurar você para a gente fazer esse podcast. Também quero agradecer pela presença do João. Eu estava aqui acompanhando o podcast, gostei demais do resultado e obrigado. Eu queria agradecer vocês também pelo convite. Eu já participei de vários debates assim, em escolas e tudo mais, mas podcast assim eu nunca tinha participado. E é isso. Obrigado vocês, gente. Precisou de mim, tamo aí. O que eu puder ajudar, faço questão. Antes de finalizar, recomendo que vocês assistam a alguns vídeos que podem tornar o assunto mais esclarecedor e conheçam o canal Connect Bike. Os links estarão disponíveis na descrição. Obrigada pela atenção.